Olá, queridos, tudo bem? Bom, tia Laura está aqui para falar um pouquinho agora sobre o encerramento, né, desses livrinhos que nós lemos ao longo do mês de junho. Então, vamos fazer como a gente iniciou. Tia Laura vai falar um pouquinho sobre cada livrinho de cada ano de escolaridade, tá? A gente começa falando sobre o livrinho do primeiro ano, A Casa Sonolenta. E viram que interessante? Quem leu sabe. A casa era sonolenta. Por quê? Por que tem esse título? Porque, na verdade, quem dormia eram os moradores, né, dessa casa. Então, era chamada de a casa sonolenta. Mas a sua casa, será que é chamada de a casa do amor? Porque aí todos se amam, se abraçam, se beijam. Será que é a casa barulhenta? Porque vocês fazem muito barulho, gostam de falar alto, de ouvir músicas, enfim. Será que a sua casa é chamada de a casa... deixa eu ver... a casa da malhação? Porque aí todo mundo malha muito todos os dias. Será que é a casa fitness ou da boa alimentação? Qual é o estilo da sua casa? Então, muito interessante, né? É para a gente refletir e pensar que tipo de casa nós temos tido, né? Que tipo de pessoas nós temos sido. E o livrinho do segundo ano, Faz Muito Tempo, de Ruth Rocha. Um livro muito legal, muito bacana, que fala um pouco sobre a história do Brasil, né? Que vai falar sobre o menino Pedro. E depois, né, ele é apadrinhado por uma pessoa lá, né, que leva ele para fazer uma viagem. E quantas conquistas, quantas maravilhas. Você já fez alguma viagem que foi tão importante, tão interessante, que trouxe para você tanto aprendizado, você aprendeu, você viu tantas coisas novas, bonitas, que trouxeram para você tantas novidades, tantas coisas que te deixaram entusiasmado ou entusiasmada? Você já teve uma viagem assim? Qualquer coisa? Conte para mim, hein? O livrinho do terceiro ano. É o livrinho Os Oito Pares de Sapatos de Cinderela, de José Roberto Toreiro e Aurélio Pimenta. E o interessante desse livrinho é que você vai lendo e ele vai te dando a opção, né? Se quer que a Cinderela tenha sandálias de couro, vá para a página 20. Mas se quer que ela tenha tamancos, vá para a página 25. Então, eu achei muito interessante porque a gente pode interagir com a história. Então, é a Cinderela que a gente conhece, mas com uma pitada do leitor, porque a gente pode conduzir a história por onde a gente quiser. Então, achei muito interessante. A gente já conhece a história da Cinderela, a Laura já até contou aqui e colocou também videozinho, né, de alguns. E eu espero que você... Opa! Que você possa ter gostado e também do livro que você possa ter ficado feliz ao lê-lo. Livro do quarto ano, Uma Casa Cheia de Mistérios. Nossa, essa casa era mesmo misteriosa, mas depois que veio um bebê para a família, a casa ficou pequena, eles tiveram, né, de ir para uma outra casa. E lá tinha uma árvore muito esquisita, mas vocês viram que no final tudo é desvendado, todo mistério é desfeito. Tia Laura não está contando exatamente, porque tem gente que ainda não leu, e se eu contar, né, vai ficar ruim. Então, eu só estou estimulando vocês para que vocês possam ler a história. Tá? Buscar pela história. Então, no final, tudo é desfeito, a felicidade para todos. Ai, tia Laura, sempre é isso? As histórias, os livros terminam com os finais felizes? Nem sempre é assim, tá? Mas nessa correu tudo bem. Ufa, mistério desfeito. O livro do quinto ano, O Tesouro da Serra do Bem. Que tesouro era esse? Eu não sei, mas era um sítio muito gostoso, muito harmonioso. Tinha até uma caminhonete. Era um carrinho de mão que as crianças brincavam. E lá eles acharam alguma coisa, né? E tinha uma ave que tinha um problema. E as coisas foram acontecendo. E ao mesmo tempo se revelando e se desvendando. Então, tinha um tesouro
Que tesouro é esse? É um aprendizado para nós. Então, leia esse livro, conclua. Nós terminamos, então, a leitura desses livros do 1º ao 5º ano ao longo do mês de junho. E na próxima semana, a tia Laura inicia com vocês a leitura dos livros, de maio, né? De junho, a gente entra agora na leitura do mês de julho. Isso, ok? Então, um beijinho no coração de vocês e até a próxima leitura de livros. Leia outros, peguem textos na internet, tá? Aprimorem a leitura, terminaram, o livro foi fininho, avance, leia mais, até porque a leitura abre horizontes, abre possibilidades, amplia vocabulários, então não deixe de ler, tá? Escreve bem quem lê bem. Então, continua aí. Boa leitura para vocês. Beijocas!